Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos sintonizar com Jesus e vamos elevar os nossos corações em prece. Amado Mestre Jesus, olhai por todos nós nesta noite. Olhai, Senhor, principalmente aqueles irmãos que sofrem, que pensam em suicídio, que neste instante estão abortando. Bondoso Jesus, que os bons espíritos, sob o teu comando, possam intuí-los à retomada do caminho. Auxilia, Senhor, cada um de nós, para que também nós busquemos em Ti essa força radiante do teu amor que inunda todos nós. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus irmãos, nós vamos hoje estudar a última parte do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E aqui, neste momento especial desta noite, nós vamos ver o que os irmãos nossos abnegados, espíritos que estão sob o comando do Espírito de verdade, falam para nós, aos nossos corações, sobre a doutrina do Espírita, a doutrina de Jesus, do Evangelho, Rede Viva. E esses irmãos, que nós vamos citar 3 comunicações importantes, a de um espírito israelita, na sua comunicação de 1861. Também no ano de 1861, nós temos a comunicação de Fénelon e também do Erasto, o discípulo de Paulo, em 1863. Então, essas 3 comunicações são para nós luzes de esclarecimento sobre o até agora estudado. Então, o título da nossa reunião de hoje, do nosso estudo de hoje, é A Nova Era. Então, vamos ver o que o nosso irmão, um espírita israelita, nos diz sobre a doutrina espírita. Então, ele começa a dizer para nós, em sua comunicação, o seguinte: Deus é único. Aqui, esse espírito grandioso mostra para nós, numa palavra, Deus é único. Então, nós não devemos ficar inventando deuses para a nossa vida. Que Deus é, como diz Moisés lá no Antigo Testamento, eu sou aquele que sou, disse a voz lá na sarça, né, a Moisés. Então, Moisés, diz o espírito israelita, é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. As contrariedades e sofrimentos vividos por esse povo destinavam-se a despertar a atenção das pessoas e fazer cair o véu que lhes ocultava
a divindade. Então, meus amigos, os mandamentos de Deus, transmitidos por Moisés, trazem em si o germe da mais ampla moral cristã. Os 10 mandamentos de Deus permaneceram como frontispício brilhante, como farol destinado a iluminar a humanidade no caminho que deveria percorrer. Então veja a grandeza desse homem, desse espírito que veio revelar Deus aos corações, Moisés. E a moral ensinada por Moisés era adequada ao estado de adiantamento em que se encontrava os povos, a que fora convocada a regenerar. E esse povo precisou modificar suas almas, precisaram compreender Deus, mas tiveram muitas dificuldades para compreender Deus. E aí se apegaram aos holocaustos. Precisavam de ter algo palpável que os inspirasse Deus. E foram criando subterfúgios dentro da doutrina revelada por Moisés. E aí chegou-se o momento de renovar a doutrina esquecida com a presença do nosso amigo Jesus, o Cristo de Deus. Porque esse povo tinha dificuldade de compreender que era necessário perdoar os inimigos. E até hoje, meus amigos, meus irmãos, temos dificuldade para perdoar aqueles que falharam conosco. Veja como que nós ainda estamos enraizado em nós, ainda está o mal. E Jesus vem trazer esse novo caminho, o caminho do amor. Como diz esse espírito israelita, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime da moral cristã dos evangelhos, que deve renovar o mundo, aproximar as pessoas e torná-las irmãs, que deve fazer jorrar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, bem como estabelecer entre todas as pessoas uma solidariedade habitual. Enfim, de uma moral que deve transformar a terra e convertê-la em morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. Então, meus amigos, meus irmãos, é chegado o momento. Não podemos mais retardar o progresso. Não podemos mais retardar
a religião do amor nos corações da humanidade. Continua o espírito israelita. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre. E o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade evoluir. Os tempos são chegados em que as ideias morais devem se desenvolver para realizar os progressos contidos nos desígnios de Deus. Devem trilhar a mesma rota, percorrida pelas ideias de liberdade, suas precursoras. Diz ainda, finalizando a comunicação deste espírito grandioso, o espírito israelita: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o espiritismo a concluirá. Nós vamos continuar neste estudo agora sobre a conversa do nosso irmão Fenelon. Esse espírito trabalhador de Jesus, que vem dar continuidade a essa comunicação do espírito israelita, confirmando para nós que o espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para implantar nos corações as leis morais. Dizendo ainda melhor, reavivar em nós as leis divinas que já estão impregnadas em nós. Como diz na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Um dia, diz Fenelon, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu que o ser humano avistasse a verdade penetrar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva que Jesus colocou, então, semelhantes aos profetas antigos do Testamento, os espíritos se põem a falar e vos advertir. O mundo está abalado em suas bases, o trovão retumbará, sede firmes. Fenelon continua, o espiritismo é de ordem divina, porque se apoia sobre as próprias leis da natureza e tem de certeza de que tudo o que é de ordem divina manifesta um objetivo e elevado e útil. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, ainda não chegou após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires cristãos
Cristãos, retornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil, meus amigos, àquele que crê e ama. O amor o preenche de uma alegria inexprimível. Sim, diz Finélamo, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos com frequência vos dizem isso. Curvai-vos ao sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas assim que chegou o esposo. A revolução que rapidamente se prepara é antes moral que material. Então, meus amigos, meus irmãos, é chegado o instante de fazermos a grande revolução íntima em nossos corações, pois se batem às nossas portas e é momento chegado. Já nos recordam os Espíritos no estudo em que nós estamos realizando. Então, os mensageiros divinos insuflam em nós a fé, para que todos vós, diz o Espírito Fénelon, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais escutar vossa voz humilde, porque sois o grão de areia, e sem grãos de areia não haveria montanhas. Portanto, que estas palavras, somos pequenos, sejam doravante desprovidas de sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um o seu trabalho. A nova cruzada, meus amigos, meus irmãos, começou. Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. É isto que nos diz Fénelon. Então, Fénelon nos instiga a viver a paz em nossos corações. Não a guerra, brigando, violências, destruindo. Não, meus amigos. Nós temos que destruir em nós o homem velho, enraigado nas construções antigas, nas construções da violência. Devemos trazer Jesus para morar em nossos corações. E vamos então, para terminar este estudo de hoje, ouvir o que diz o espírito Erasto, o companheiro de Paulo. Veja o que esse grande tarefeiro da primeira hora nos trouxe neste instante aos espíritos da última hora. Ele conta uma historinha de Santo Agostinho para mostrar para nós como devemos hoje também ser esse tarefeiro de Jesus.
Vou ler a sua mensagem na íntegra. Encontra-se no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, na síntese 11. Santo Agostinho, diz Erasto, é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. Encontramos a razão de tal fato na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve seus mais sólidos fundamentos. Como tantos outros, foi arrancado do paganismo, ou melhor, da mais profunda impiedade, pelo resplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma essa inabitual vibração que o fez refletir sobre si mesmo e compreender que a felicidade situava-se muito longe dos prazeres enervantes e efêmeros. Quando, afinal, em seu caminho de Damasco, também escutou a santa voz dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: Deus, meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas notáveis confissões que nos legou esse eminente espírito as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas que declara após haver perdido Santa Mônica. Santa Mônica foi sua mãe e por muito tempo, segundo os relatos históricos, por mais de 10 anos, essa mulher fervorosa intercedia a Deus pela conversão de Santo Agostinho. E veja o que diz Erasto, falando o que Santo Agostinho disse. Estou convencido de que minha mãe tornará a visitar-me e a dar-me conselhos, revelando a mim o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras! E que deslumbrante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegado a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, dela se fez ardoroso propagador e se multiplica, por assim dizer,
para responder a todos que o chamam. Meus amigos, meus irmãos, a fala desses três espíritos, o espírito israelita, Fénelon e Erasto, grandes tarefeiros do Espírito de verdade, vêm trazer para nós a necessidade da grande revolução, a revolução moral, a revolução íntima, retirando de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não é a revolução que nós temos que fazer nos outros, é a revolução que nós temos que fazer em nós. Não vamos deixar para amanhã. Talvez amanhã a gente não esteja aqui. Talvez amanhã já será tarde para a grande transformação. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por ter acompanhado comigo nestas reflexões do Evangelho. E vamos, nesse instante, elevar as nossas almas, unindo ao coro dos anjos, desses tarefeiros da primeira hora, que não mediram esforços para estar conosco, trazendo o Consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos. Bondoso Jesus, nós te agradecemos nesta noite pelo amparo que nos dá, pela paciência que tem para conosco, Senhor, que ainda somos crianças resistentes, crianças reclamonas, que ainda não aprendemos que chegou a hora de viver o teu Evangelho, que chegou a hora, Senhor, de viver a religião do amor, a religião da caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado.